Boa tarde, galerinha, tudo bem? Espero que sim, estou com saudade de vocês. Mas em breve, se Deus quiser, estaremos juntos, né? Hoje nós vamos trabalhar, então, a lista de atividades, né, a correção do dia 18/3, tá bom? Então vamos lá. Resolva as operações. As de adição, subtração e multiplicação, eu só coloquei os resultados porque eu acredito que vocês não tenham tido dificuldade, certo? E eu vou trabalhar com vocês a divisão. Olha só, a divisão nós vamos trabalhar utilizando a tabuada, tá bom? Então a gente sempre vai olhar quem tá aqui na chave. No caso, essa primeira aqui na G é o 4. Então nós vamos começar sempre olhando quem tá na chave, para olhar na tabuada dele e começando aqui, ó. O primeiro número aqui tem que ser maior do que quem tá aqui. Se não for maior, a gente tem que dar a mão. Então, ó, 7 dá para dividir por 4? Dá, porque é maior. Então, eu vou pensar assim, ó. 4 vezes quem que chega perto do 7 ou da 7? É o 1. Porque se eu pôr o 2, 2 vezes 4 é 8. Passa do que eu tenho. Como eu vou repartir algo que eu não tenho? Então, tem que ser o menor. Então, é o 1. 1 vezes 4, 4. Coloco aqui embaixo 4. Para ver qual é o meu resto. 4 para chegar no 7, sobrou 3. Aí eu coloco uma seta para indicar que o 2 vai descer junto com o meu resto. Para eu não ir me perdendo e ir marcando o que eu tô fazendo. Então, desci o 2, ele se juntou com o resto, virou 32. Começo novamente na tabuada do 4. 4 vezes quem que dá 32? 4 vezes 8. 4 vezes 8, 32. Para chegar no 32, nada. Então, 72 dividido por 4 dá 18. Certo? H. 125 dividido por 5. 1 não dá para dividir por 5, dou a mão para o 2, se torna 12. E eu vou pensar assim, ó, na tabuada do 5 agora, que é o 5 que está na chave. 5 vezes quem chegar perto do 12, ou dá 12, né? É o 5 vezes 2, que dá 10. 10 para chegar no 12, sobra 2. Esse é o meu resto 2. Aí eu desço 5 junto com o meu resto. Quando eu desci o resto, o 5, né, junto com o resto, se tornou 25. Começo novamente. 25 vezes quem que dá 25? 5 vezes 5, 25. Para 25, nada. Então, 125 dividido por 5 dá 25, certo? HI. 42 dividido por 6. 6 é menor, 42 dividido por 6. 4 é menor que 6, então eu dou a mão para o 2, se torna 42. 6 vezes quem que dá 42? 6 vezes 7. 6 vezes 7, 42, para 42, nada. Certo? Então, 42 dividido por 6 dá 7. 36 dividido por 5 vai dar na tabuada do 5. 5 vezes quem que chega perto do 36? 7. 7 vezes 5, 35. Para 36 sobra 1. Quando eu chego no resto 0, 0, quer dizer que a minha divisão é exata. E quando sobra resto, quer dizer que não é exata, tá bom? Quando ela é exata? Quando não sobra resto. K, 248 dividido por 4. 2 é menor que 4, então eu tenho que dar a mão para o 4. 2 é menor que o 4, então eu tenho que dar a mão para o 4 aqui, ó, se tornando 24. 24, na tabuada do 4, 4 vezes quem que dá 24? 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24. Para chegar no 24, sobra nada. Desço o 8 junto com o meu resto. Como o meu resto era 0, ficou 8 mesmo. Aí eu começo novamente. 8 na tabuada do 4. 4 vezes quem que dá 8? 4 vezes 2, que dá 8. 8 para chegar no 8, 0. Então, 248 dividido por 4 vai dar 62. L, 27 dividido por 3. Vai dar 9. 3 vezes 9, 27. Para 27, nada. Certo? Tudo bem? Bom, segundo probleminha. Maria e Cláudia colecionam figurinhas. Maria tem 145 figurinhas de futebol e Cláudia tem 152 figurinhas de princesa. Quantas figurinhas as duas possuem juntas? Como ele quer saber o total, nós vamos fazer continha de mais, adição. Somando os dois, deu 259. Então, as duas possuem juntas 297 figurinhas. Terceiro, Maria vai fazer uma festa de aniversário e quer comprar refrigerante. Em um fardo vem 6 garrafas. Se ela comprar 12 fardos, quantas garrafas ela comprará ao todo? Se um fardo vem 6, 12 fardos, eu vou fazer 12 vezes 6, então vai ficar
6 vezes 2, 12, fica 2, sobe 1. 6 vezes 1, 6 mais 1 que subiu, 7. Então, quantos fardos ela comprará ao todo? Ela comprará 72 fardos, certo? Quantas garrafas ela comprará ao todo? Ela comprará ao todo 72 garrafas de refrigerante. Quarta, identifique o valor do número 9 de acordo com a posição que o número está. Bom, os nossos numerais, eles são posicionais, dependendo da ordem, o local que ele está, a ordem que ele está, ele ocupa um valor. Como nós estamos falando do 9, se ele estiver na unidade, ele vai valer unidade, então ele vai ser 9. Se ele estiver na dezena, ele vai valer dezena, então ele vai valer 90. Se ele estiver na centena, ele vai estar na centena, ele vai valer 900. E se ele estiver na unidade de milhar, ele vai valer 9.000. Então aqui o 9 está na dezena. Uma dezena, 10, 9 dezenas, 90. Aqui o 9 continua na dezena, então 9 dezenas, ele vai valer 90. Aqui o 9 está na unidade de milhar, então ele vai valer 9.000. E aqui ele é centena, vale 900, certinho? Lia fez 576 trufas, já vendeu 359. Quantas trufas falta para vender? Ela tinha um total, já vendeu um pouco. Quanto falta para vender? Continha de menos. Então, eu vou fazer aqui, ó. 9 dá para chegar no 6? Não, porque ele é menor. O 6 é menor que o 9, sempre em cima tem que estar maior. Então, o que eu vou fazer? Pedir pro meu vizinho é o 7. Ele tem 7, ele é muito bonzinho, me empresta 1. Se ele tinha 7, emprestou 1, ele ficou com 6. E aí eu faço 9 para chegar no 16, vai dar 7. 5 para chegar no 6, 1. 3 para chegar no 5, 2. Então, falta vender 217 trufas. Sexta questão. Agora, com os algarismos desse número. Numeral 8, 2, 7. Escreva todos os números naturais distintos possíveis. Com 3 algarismos. Acrescente o distinto, por favor, tá, gente? Então, ó, uma sugestão para fazer essa atividade é você fixar um número na centena e aí variar os outros dois. Igual aqui, ó. Eu fixei o 8 na centena. E aí eu variei 2 e 7 na dezena e na unidade. 7 e 2. Então, formamos o número 827 e 872. Aqui no próximo eu fixei o 2 na centena. E aí eu variei o 7 na dezena e o 8 na unidade, vice-versa. 8 na dezena e 7 na unidade, formando os números 278 e 287. Por fim, eu fixei o algarismo 7 na centena e variei o 8 e o 2. Ficou 2 e 8 e 8 e 2, formando 728 e 782. Tudo bem? Então, esses são os possíveis números distintos, com algarismos distintos, com 3 algarismos, tá? Coloque os números da questão 6 em ordem crescente. Crescente é do menor para o maior. Eu nasci pequenininha, né? Quem imagina, né, que eu ia ficar desse tamanho? Quem imaginava, né? Eu nasci pequena e cresci. E assim, né, brincadeiras à parte, mas assim é com os numerais. Do menor para o maior. Então, qual é o menor? 278, depois 287, depois 728, 782, 827 e 872. Então, do menor até chegar no maior, certo? Oitava questão. A tarefa agora é organizar e reorganizar as 254 bolas encontradas. Ele pede aqui, ó, organizar as 254 bolas em grupos de 10. Bom, então nós vamos começar assim. A gente poderia fazer as 254 bolas e fazer por agrupamento os desenhos, né? Igual a gente fez das taças no caderno. Ou a gente pode utilizar continhas, que é o que a gente vai fazer aqui, tá? Então, como nós vamos fazer? Nós vamos começar do grupo maior, que é 10 grupos de 10 vezes 10. Então, ó, 10 grupos de 10 vezes 10 seria 10 vezes 10 vezes 10, ó, 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100, 100 vezes 10 dá 1000. Então, esse grupo aqui é um grupo de 1000. Grupos de 10 vezes 10. Sempre, aqui, ó, se eu começar daqui pra cá, tá diminuindo. Era 3, 10, agora são só 2. 10 vezes 10 vai dar 100. Então, seria grupo de 100 aqui, tá? Grupos de 10 seria 10 elementos mesmo, né? E o resto seria menores que 10, tá bom?
Então, olha só, eu tenho 254 bolas, eu vou pensar. Eu formei um grupo de 1000 com 254 bolas? Eu tenho 1000 dentro dos 254? Não. Então, eu não consegui formar um grupo de 1000 porque eu só tenho 254 bolas. Então, eu vou colocar aqui nesse agrupamento que eu não formei. 0. Não tem esse grupo. Bom, aí eu vou pro próximo, que é de 100, que é grupo de 10 vezes 10. Dentro do 254, quantos grupos de 100 eu tenho? Ó, 100 mais 100, 200. Então, 2 grupos de 100, que é 200. Então, se eu tinha 254, eu coloquei que eu formei 2 grupos aqui, ó. Então, vai ficar 254 menos 200, vai sobrar 54. Porque esse 2, ó, quer dizer que eu formei 2 grupos de 100. E sobrou 54. Então, 54 é o que eu tenho agora. Eu vou ver se quantos nos próximos grupos. 54, quantos grupos de 10 eu consigo formar? Ah, 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10, ou seja, 5 grupos de 10. Então, eu vou pôr 5 aqui, ó. Consigo formar 5 grupos de 10. Mas 5 grupos de 10 dá 50. Ah, eu tinha 54. Então, 54 menos 50 sobra 4. Esse 4 que sobra é o resto. Então, ó, perceba que quando é agrupamento de 10, como o agrupamento de 10 é o nosso sistema, o que a gente usa, né, nos nossos numerais, então eles vão ficar iguais se fosse unidade, dezena e centena. Tanto que é, ó, unidades, grupo de 10, 10 é dezena, grupo de 100, centena, grupo de 1000, unidades de milhar. Então, sempre, ó, ficou 254 aqui. E nós vamos alterar nossas bases, né? No caso aqui, nós usamos a base de 10, ela fica mais fácil. Aqui eu dei uma explicação de como vocês pensarem nesses grupos de 10, né? Como a gente fez aí, como tudo isso que eu falei, tá bom? E aqui, o último exercício, o agrupamento agora é os mesmos 254, só que pra gente agrupar de 5 em 5 ao invés de 10 em 10. Então, nós vamos começar aqui, ó. 5 grupos de... A gente vai começar pelo maior. 5 grupos de 5 vezes 5. 5 vezes 5 vezes 5. Então, 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, esse grupo aqui, ó, é de 125. Agora, aqui eu diminuo um 5, ó, grupo de 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Então, aqui são quantos grupos de 25 eu vou conseguir formar. Depois, grupos de 5 é 5 mesmo. E restos são os menores que 5, quanto que eu consigo formar. Eu começo pelo maior, ó. Eu tenho 254. Quantos grupos de 125 eu consigo formar? Ó, vamos ver. 1 de 125, eu já sei que é 125. 2 de 125 dá 250. Porque 2 vezes 125 dá 250. Ah, então, ó, eu tenho 254. Eu consigo formar 2 grupos de 125. Então, eu vou colocar o 2 aqui. 2 grupos de 125, que dá 250. Ah, mas eu tinha 254. Tiro 250 que eu já coloquei aqui, ó, que são os 2 grupos. Eu tinha 254, tirei 250, me sobraram 4. 4 é menos de 5, então quer dizer que é o resto, eu coloco aqui. Significa, então, que eu não formei grupos de 25 e nem grupos de 5, então eu coloco 0, 0. Então, dessa forma, eu formei 2 grupos de 125, que é 250, e resto 4, certo? E aqui, pessoal, eu coloquei essa ideia que eu falei pra vocês, eu escrevi ela para facilitar para vocês, tá bom? Beijos no coração, qualquer dúvida estou à disposição, saudade de vocês, tá? Um coração para vocês, beijos no coração. Tchau.